Alexandre, se quiser passar para mim. Aqui. Ok, Alexandre, abriu a sala? Pode iniciar, Fred. Amigos, bom dia. Agradeço a presença de vocês, estarem conosco aqui mais uma vez nessa sala. Conforme temos informado a todos, nós a cada 3 meses estamos trazendo a pesquisa que temos feito em parceria com a Brain para as cidades do interior paulista. E eu quero informar que estamos mudando um pouco esse perfil e até por trazendo o Celso Petrucci, que já tem nos acompanhado nessas nossas reuniões, mas o Celso também estará trazendo a sua colaboração no sentido de apresentar a pesquisa da cidade de São Paulo. Então, nós teremos um painel bastante amplo. Então, nós pegaremos a cidade de São Paulo e os 31 municípios do interior paulista. Essa pesquisa da cidade de São Paulo é feita pelo setor de economia do Secov, e o Celso é o nosso economista-chefe do Secov, então essa pesquisa está sob sua responsabilidade. Essa pesquisa é desenvolvida mensalmente, e ele estará trazendo para nós os dados desses primeiros 7 meses deste ano, comparativamente com os demais anos. E interessante, vocês irão observar que esse ano, comparativamente com o ano passado, nós tivemos menos lançamento, porém, nós tivemos mais comercialização, mais venda de unidades novas. Então, é um cenário bastante interessante e nós iremos, então, a cada 3 meses, trazer a vocês. Voltando a dizer, pesquisa da cidade de São Paulo, como também dos 31 municípios do interior de São Paulo. Importante dizer que a população de São Paulo hoje, em torno de 11,5 milhões, 12 milhões de habitantes, e os 31 municípios do interior paulista, nós atingimos também 14,7 milhões. Então, nós temos aí uma pesquisa bastante robusta, onde nós contemplamos 25 milhões de pessoas desses municípios. Eu quero agradecer a presença, a palestra do Guilherme Werner, conforme eu falei, sócio consultor da Brain Inteligência Estratégica, e do economista-chefe do Secov, Celso Petrucci. Também, antes de passar a palavra ao Celso, eu pediria que vocês, nossos convidados, encaminhassem os seus questionamentos pelo chat, e assim, após a fala dos nossos convidados, nós iremos direcionar as suas questões, as suas dúvidas. Rapidamente, lendo o currículo do Celso Petrucci, que é o nosso primeiro convidado palestrante. Ele é economista formado pela Fundação Escola de Comércio Alves Penteado, ingressou na área de crédito imobiliário em 1976, né, Celso? Já se vão anos, na diretoria de programa habitacional da nossa Caixa, nosso banco, e iniciou as atividades sindicais do Secov em 1983. É economista-chefe do Secov e atua há mais de 20 anos na Comissão da Indústria Imobiliária da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, tendo presidido a mesma no período de julho de 2017 a junho de 2023. Foi representante técnico, conselheiro suplente e titular do Conselho Curador do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, com mandato de 2001 a 2011. Então, Celso Petrucci, nosso economista-chefe do Secov, estará abordando os dados da pesquisa imobiliária da cidade de São Paulo. Celso, obrigado. E Guilherme, bem-vindo. Bom dia, gente. Desculpa aí o atraso, estava com problemas técnicos aqui. Prazer estar com vocês. Obrigado. Celso, obrigado. Bom dia a todos. Um prazer estar com vocês aqui para falar do mercado interior. A grande atração hoje aqui é o Guilherme Werner. Tá? Eu só vou, a pedido do Fred,
a gente vai fazer trimestralmente, quando apresentar os resultados aí da pesquisa do interior, a gente vai apresentar também o mercado de São Paulo, e a motivação é só, vamos dizer, mostrar como é que anda a cidade de São Paulo, que é o maior mercado imobiliário da América Latina, né, em representatividade, e o Guilherme depois vai falar muito das 31 cidades, né, que é o interesse hoje, né, dessas mais quase 70 pessoas que já estão conosco e que eu tenho certeza vai crescer aí o número de pessoas, né? Só um minutinho, eu vou subir a minha apresentação, perguntando aí para vocês se ela está ok. Entrou sim, Celso. Tudo ok. Entrou? Ah, tela cheia, Celso. Então vamos lá. Deixa eu acertar aqui as coisas que estão me segurando a tela aqui. Só para falar em termos de representatividade, nós junto com a Brem, a gente hoje já consolida dados aí de 217 cidades no país. Tá? São os principais mercados do país, todas as capitais, todas as regiões metropolitanas. E, às vezes, o mercado imobiliário da cidade de São Paulo ele representa aí algo em torno de 20, 21, 22% do mercado imobiliário nacional. E quando a gente junta o estado de São Paulo, essa representação chega perto, fica sempre entre 35% e 40%. Ou seja, nessas 217 cidades, quando eu olho em separado o estado de São Paulo, vocês percebam a representatividade que tem. Então, Guilherme, eu vou fazer aqui uma... Eu não sei se você já viu os dados de julho aqui da cidade de São Paulo, como é que anda o mercado, né? Já olhei a PMI aí do mês, sim. E a ideia aqui é só tentar mostrar para vocês, principalmente se eu conseguir passar aqui. Né? Virou? Ok. Foi. Então vamos lá. Aqui é o acompanhamento que a gente faz, tanto dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, quanto os de outros mercados. E o dado que eu sempre procuro destacar, nós atualizamos os números pelo INCC, que é a mesma metodologia usada pela Brain, né? E aqui está atualizado no INCC de julho. Né? Se vocês olharem, né, nós, nos últimos 12 meses, compreendendo aí agosto de 22 até julho de 23, nós vendemos 37 bilhões e 300 na cidade de São Paulo. É lógico que em número de unidades, o Minha Casa Minha Vida é bastante representativo, vai aparecer logo em seguida, mas em termos de valores, ele representa 21% desse mercado, e os outros mercados, que compreendem todos os produtos, né, ele representa 79% desses 37,3 bilhões vendidos nos últimos 12 meses. Nós estamos no ponto mais alto de venda da nossa pesquisa, aqui na cidade de São Paulo, com 70.800 unidades praticamente, sendo que 48% dessas unidades são do programa Minha Casa Minha Vida, essa faixa mais escura aqui, abaixo no gráfico, e 52% são de unidades de outros mercados. Né? Quando eu olho sozinho os outros mercados, o que vem acontecendo? Né? Eu, nos 7 primeiros meses de 2023, eu tive um crescimento de venda de 17,6% em VGV e de 8,7% em unidades. Né? Vocês vão perceber um pouco mais à frente que nós estamos com crescimento de vendas, mesmo com uma redução de lançamento significativa que vem acontecendo na cidade de São Paulo, que mostra que o mercado está bastante saudável. Quando eu olho só Minha Casa Minha Vida, né,
eu tenho praticamente estabilidade, tanto nas unidades, nos valores vendidos no VGV, aí em torno de 4 bilhões e meio nesses 7 meses, e no número de unidades também, 19 mil unidades. Né? Lembrando, e o Guilherme deve explorar um pouco isso também, que o programa Minha Casa Minha Vida sofreu com a necessidade de adequação dos seus subsídios, com a necessidade de adequação dos seus limites, e o reflexo de tudo isso, como entrou em vigor a partir de 7 de julho, nós vamos ver no terceiro e no quarto trimestre, no mercado de São Paulo, no mercado do interior de São Paulo e no mercado nacional. Ok? Aqui eu mostro para vocês essas 40.280 unidades vendidas, né? Na divisão de faixas de valor, né? Vocês vejam que os produtos até 350 mil, né? Estou passando o cursor aqui, representam aí 63% das unidades vendidas, né? Porém, do VGV, ele só representa, estou passando aqui do lado direito abaixo, aqui, 28% do VGV. Né? E quando a gente vai para produtos de médio alto e de alto padrão, e até altíssimo padrão, que são essas unidades, vamos chamar acima de 1,4 milhão, né? Vocês veem que as vendas elas estão bastante sólidas, né? Em número de unidades vendidas, né? E que o VGV, somente dessas unidades, atinge aí 37% de tudo que se vende em São Paulo. Chamando a atenção, né, Fred, para os imóveis acima de 2 milhões e 100, né, com VGV total de 5 bilhões e 500 aproximadamente, e com ticket médio de 4 milhões e 300. Né? Isso é uma constante também que vem acontecendo no mercado. Nós temos um mercado muito forte de unidades mais baratas e estamos com um mercado muito forte de unidades de padrão e preço mais alto. Né? Se vocês forem procurar, forem buscar, né? A não ser que o Guilherme explique para nós, mas do ponto de vista da economia, nós não temos muita explicação para isso. Né? Por que que as pessoas continuam comprando apartamentos de alto e de altíssimo padrão? Não é só na cidade de São Paulo, não. Depois vocês vão ver isso também pelo interior do estado. Né? Em termos de lançamentos, a cidade de São Paulo, percebendo o movimento de mercado, ela reduziu muito o número de lançamentos. Né? Se vocês pegarem aqui, há um ano atrás, eu tinha 47 bilhões, praticamente 48, lançado nos últimos 12 meses. Né? E, olhando os últimos 12 meses aqui, agora, de agosto de 22 a julho de 23, esses lançamentos caíram para 40 bilhões de reais. Ou seja, nós lançamos nos últimos 12 meses 40 bilhões de reais e vendemos 37 bilhões de reais, só para ficar com os números na cabeça aí. Em termos de unidade também, uma redução significativa. Chegamos a ter de 21 a 22, 84 mil unidades lançadas, e hoje nós estamos acumulando aqui, na cidade de São Paulo, 71 mil unidades lançadas, né? Praticamente 72 mil, o que mostra aí, vamos dizer, o juízo que está tendo o mercado de incorporação, né? Se preocupando muito mais com a venda do que já foi lançado, com a venda do que está em construção e com a venda dos imóveis prontos. Né? Em termos de VGL, lançamos esse ano menos 8,3% em valores, né? E em termos de unidades, menos 13,3%. É bastante significativo nos outros mercados. E no Minha Casa Minha Vida, né, acompanhando a tendência do primeiro semestre, né, nós lançamos aí nesses 7 meses menos 8,9% em valor e menos 8,7% em unidades. Né? Então, o que nós temos aí nesses 7 meses, né, um valor global de lançamento de 19 bilhões, um valor global de venda de 22 bilhões, e um mercado significativo que
reduziu sensivelmente a nossa oferta final. Lançamos 32 mil unidades e vendemos 40 mil unidades. Né? Importante falar para vocês, né, que desde o advento lá da... Mas eu vou dizer qual é a importância disso. Desde o advento da lei dos extratos, no final de 2018, né, quando a gente alcançava aí a cada 1.000 vendas feitas durante um ano, a gente perdia 235 vendas, olhando a amostra da pesquisa aqui de São Paulo. Hoje, a cada 1.000 vendas que nós fizemos nos últimos 12 meses, nós estamos perdendo 48 vendas. O que é, vamos dizer, dentro do racional da incorporação imobiliária, tranquilo. Né? As pessoas perdem a sua condição econômica, as pessoas têm acontecimentos dentro da família que prejudicam a aquisição, né? Uma doença grave ou qualquer outro tipo, morte, alguma coisa, né? Então, esse índice está bastante comedido, em 4,8%. Isso significa também que, mesmo com as restrições, ou mesmo com a redução dos financiamentos que nós estamos tendo, principalmente com o recurso da caderneta de poupança, os repasses vão indo muito bem, obrigado. Né? A velocidade de venda sobre oferta, a venda sobre oferta, ou a velocidade de vendas, como alguns chamam, ela é muito mais resiliente no programa Minha Casa Minha Vida. Olha aqui, desde 2020 que a gente vem trabalhando aí com uma média entre 10% e 11% de velocidade de vendas. Já os outros mercados têm uma queda significativa, apesar de que, né, se a gente continuar vendendo aí em torno de 6% a 7%, né, na média mensal, isso também, do ponto de vista racional da incorporação imobiliária, é muito bom. Né? Assim tem caminhado o VSO médio, né, de outros mercados. Apartamentos de 1 dormitório, 6,2%. Apartamentos de 2 dormitórios, 7,2%. Apartamentos de 3 dormitórios, melhorando a venda. E apartamento de 4 dormitórios, melhorando também a velocidade de vendas, agora nesses 7 primeiros meses de 2023. E aqui a gente tem a nossa oferta final, né, que eu gostaria que vocês gravassem. Né? A cidade de São Paulo tinha, no final de julho, dia 31 de julho, tinha 62 mil unidades não vendidas, né? O que dá um escoamento de oferta de outros mercados em 14 meses e do programa Minha Casa Minha Vida, né? De 7 meses. Ou seja, não nos preocupa a oferta final na cidade de São Paulo. Né? Se continuarmos com o mercado desta forma que estamos até o final do ano, provavelmente a gente tem um mercado em 2023, Guilherme, provavelmente, muito parecido com o mercado de 2022, tanto em número de unidades vendidas, como em VGV comercializado. Né? Rapidamente aqui, falei das 217 cidades pesquisadas, né? Elas apresentavam aí no segundo trimestre desse ano uma redução de lançamentos de 19,1%, está aqui, de valor, né? Mesmo assim, foram lançados 119... desculpa, aqui é número de unidades, 19,1% de unidades, praticamente 120 mil unidades lançadas, e as vendas muito mais resilientes do que os lançamentos. Né? Também, em nível nacional, você, apesar de ter lançado 119 mil unidades, vendeu 148 mil unidades. E melhor ainda, o VGV, apesar dessa queda aqui de 12 mil unidades de um semestre para outro, né, o VGV cresceu 8%. Ele saiu de 74,8 para 80,6 bilhões. Né? O escoamento da oferta também não nos preocupa a nível nacional, 11 meses de escoamento de oferta. Né? E, finalmente, falar
2 slides aqui que eu acho que é importante para vocês. Não faltará dinheiro para financiar o mercado imobiliário. Agora, a perda de recursos na caderneta de poupança já chegou este ano, de janeiro até agosto, a 80 bilhões de reais. O que é essa perda de recursos? É o que foi sacado, né, a mais do que foi depositado. Tá? Isso deverá reduzir o financiamento imobiliário com recursos da poupança, vocês devem estar sentindo isso nos bancos, de 179 bilhões, que foi no ano de 2022, para algo em torno de 150 bilhões em 2023. Parte disso vai ser compensado pelo Fundo de Garantia, que vai crescer em quase 20 bilhões o financiamento durante o ano de 2023, e esta é uma boa notícia, porque as taxas de financiamento do Fundo de Garantia são tabeladas, né? Elas variam entre 4,25% até 8,16%, né? Mas o empresário, né, a par dessa redução de financiamento com recursos da poupança, tem uma disponibilidade muito grande de recursos, de estruturas de mercado para financiar os seus empreendimentos. Então, eu diria para vocês que a nossa grande preocupação é com o financiamento para o comprador final, né? Nós precisamos ter condições de financiar os compradores finais. Então, a batalha do Secovi, a batalha da Sebic, a batalha de outras entidades, né, é trabalhar para que, mesmo considerando que nós vamos chegar ao final do ano aí com uma taxa Selic de 11%, é trabalhar para a redução do depósito compulsório, é trabalhar para ter outras formas do dinheiro da caderneta de poupança chegar para nós, né, a taxas de juros mais atrativas para a pessoa jurídica, mas muito mais atrativa para as pessoas físicas, que, ao final da linha, é ela que interessa para nós, né? Assim está o mercado de construção, o que a gente costuma chamar de planos empresários, né? Uma redução aí de 21%, né, nesses primeiros 7 meses. Aqui estão os maiores bancos que financiam plano empresário e o financiamento para aquisição, né, com reduções significativas, né, principalmente no Banco Itaú, né, também no Banco Bradesco e a Caixa Econômica Federal. Ou seja, nós estamos passando por uma adequação no financiamento imobiliário, mas volto a afirmar, mesmo assim, nós devemos comemorar que o nosso setor tem mais de 2 trilhões de recursos disponíveis, tinha em junho, para financiar o setor de financiamento imobiliário. E aí eu termino por aqui. Quero muito ver o que o Guilherme vai apresentar aí das 31 cidades, né? E fico à disposição de vocês aí, se quiserem mais para frente trocar uma ideia, responder algum questionamento aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Celso, parabéns, excelente os dados. E nesse aquecimento desse debate, eu tenho aqui uma série de questões que eu fui anotando ao ouvi-lo. Mas, Celso, mas tem só uma questão antes de passar para o Guilherme. Você mostrou a questão dos distratos, né? Nós chegamos a 23,5 dos distratos e agora hoje estamos a 4,8, que também é um número histórico. Você acredita essa redução para esses patamares históricos? Primeiro, nós tivemos um momento, um desafio bastante grande na economia, de 14 a 18, mas também nós tivemos uma atuação do Secov também muito forte na questão da lei dos distratos. Aí isso deu uma pavimentada, normatizou, clareou, enfim. Você acha que esse patamar de 4,8 tem um pouco a ver com a economia que está aquecida e também, aliado a isso, a questão do leito de extrato que disciplinou que o camarada não pode cancelar o contrato ao bel prazer, então tem que ter realmente uma visão jurídica, uma segurança jurídica
mais alentadora para o setor? O que você entende? Foi um momento da economia, mas agora também a ação do Secov, a lei do distrato, teve um peso determinante nessa redução a patamares históricos? Bom, Fred, eu não tenho muita dúvida que um dos fatores que passaram a inibir aquela forma que as pessoas viam a questão do distrato, a questão da devolução da unidade para o incorporador, a lei do distrato está nos ajudando muito. Agora, o principal não é isso, do meu ponto de vista. É que os imóveis vêm passando por uma valorização constante, né? Então, as pessoas que compraram imóvel em 2020, em 2021, e estão recebendo seus imóveis agora, quando elas olham o quanto que elas pagaram no imóvel e o quanto que está valendo o imóvel hoje, elas veem que fizeram um bom negócio, né? Porque a valorização tem sido constante, acima de 10% ao ano em 2020, 21 e 22, tá? Né? Nominalmente falando, né? Então, é uma coisa, vamos dizer, lógica. Se a pessoa está recebendo o imóvel que ela comprou, que ela se sacrificou para pagar a poupança, né? E está vendo que ela fez um bom negócio, ela vai fazer todo o esforço necessário. E vamos lembrar que a maioria das pessoas que adquire imóvel é um imóvel na vida, ela vai fazer todo o sacrifício, a família vai fazer o sacrifício para poder culminar com aquele financiamento imobiliário e com o pagamento do incorporador. Então, eu dou, vamos dizer assim, eu reputo aos índices baixos de distrato duas coisas. Um pouco da lei, mas muito importante a lei, né? E muito da valorização que a gente vem atravessando e que isso vem acontecendo no país inteiro. Então, são esses os dois motivos para que a gente esteja aí dentro de um racional de incorporação imobiliária com esse índice de distratos na nossa amostra a menos de 5%. Ok? Perfeito, Celso. Guilherme, se quiser comentar, Guilherme. Opa, tá aqui. Não, acho que os distratos a gente tem visto no Brasil todo, não tem preocupado, né, Celso? Tanto no médio alto quanto no imóveis standard, a gente tem visto não só na cidade de São Paulo, interior de São Paulo, mas acho que não é uma preocupação iminente, não tem com que nos preocuparmos aí no curto prazo quanto a isso. Celso, mais uma vez, tem um tema que eu achei, desde aquele dia que você apresentou na nossa reunião executiva, é impressionante como é que migrou os recursos, os novos funds, como que eles tomaram espaço em tão pouco tempo, Celso. É algo em torno de quase 65 pontos percentuais no ano passado, que era o FGTS e Fundo de Garantia, CRI, LCI, enfim. Em um ano, eles ocuparam, ganharam 10 pontos percentuais. E, sabidamente, é um recurso mais caro. Me diga uma coisa, Celso, qual a leitura que você faz? Essa passa a ser realmente uma nova tendência, esses novos funds e FGTS e o SBPE perdendo espaço para esses funds com valores mais salgados, tanto para a produção quanto para adquirente final? Que leitura que você faz desse cenário? Fred, eu acho que, vamos dizer, o nosso sistema o sistema financeiro de habitação, que é formado pelos recursos da caderneta de poupança e pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ele, durante esses 60 anos, já se vão 60 anos, né? Da Lei 4.380, lá de 64, e o Fundo de Garantia da Lei de 1966, eles tiveram e têm um papel muito importante na urbanização do país, né? Na urbanização das grandes cidades, aí onde você está, em São José dos Campos, né? Aqui na cidade de São Paulo. Ou seja, se não fossem esses recursos da caderneta de poupança e os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o nível de urbanização no Brasil seria muito inferior aos 85% que é hoje, né? Porque há 60 anos atrás ele girava em torno de 60% o índice de urbanização. Então, eles foram muito importantes. Agora, tal e qual
os recursos, por exemplo, para o crédito rural, que são recursos direcionados, eu estou falando da caderneta de poupança, eles têm um limite vamos dizer, de captação, né? E houve um desequilíbrio muito forte entre a TR de 2%, depois a TR de 13,75%, o pagamento, a variação dos recursos da poupança, né? E nós estamos passando por um momento que, minha opinião, né, nós não deixaremos de ter, né, nos próximos anos, 150 bilhões de financiamento com recursos da poupança. Então, cada vez mais, nós vamos depender de recursos de mercado para desenvolver os nossos empreendimentos. Agora, isso não me preocupa, porque a leitura que a gente tem há 10, 20, 30, 40 anos é que uma hora os empresários vão trabalhar só com operações de mercado e os compradores, os adquirentes finais, possam ter, vamos dizer, o benefício desses recursos direcionados, né? A participação desses recursos de mercado vai ser cada vez mais crescente, né? Ainda é caro para os nossos, vamos dizer, para a nossa habitualidade, o que a gente estava habituado a ter de taxa de juros, mas, Fred, vamos combinar o seguinte, né? O nosso financiamento para a produção ele sempre foi muito pequeno em relação ao que a gente movimenta de recurso. Se você lançar um empreendimento em São José dos Campos de 100 milhões de VGV e a sua produção for custar 50 milhões, como exemplo, o sistema brasileiro de poupança e empréstimo só te financiava 40, né? Ou seja, existe um espaço muito grande. Esse custo desses 40, o aumento desse custo desses 40, ele é menos que proporcional no VGV do empreendimento, né? Eu tenho a impressão que nós vamos passar agora por alguns anos de acomodação e quando a Selic vier para um dígito, né, eu tenho a impressão que a poupança vai ter aí um espaço para poder ter a volta de depósitos, né, na poupança, quando a taxa de juros aí da Selic estiver entre 8,5% e 9,8%, 9,7%. Né? Essa é a movimentação que a gente está esperando. Agora, o principal para nós do Secov, o principal para nós do setor de incorporação, o principal para nós do mercado imobiliário nacional é que não faltarão recursos de financiamento. E existem hoje iniciativas para que esses recursos possam ser acessados de uma forma mais simples por empresas médias e pequenas. Ok? Nossa, obrigado, muito positiva a sua fala, muito esclarecedora. Eu vou pedir aos que estão conosco nessa sala que encaminhem seus questionamentos, suas dúvidas, suas questões, que eu irei repassar aos nossos convidados ao final da apresentação do Guilherme Werner. Então, na sequência, Guilherme Werner ele é sócio consultor da Brain Inteligência Estratégica, especialista em planejamento e gestão de negócios pela FI Business School, graduado pela Universidade Positivo em Comunicação Social, tem formação complementar e ampla experiência na área de gestão e planejamento estratégico, pesquisa de mercado, incorporação de edifícios e desenvolvimento urbano. Já atuou diretamente em estudos de mercado imobiliário em todos os estados brasileiros, atendendo a mais de 700 clientes do segmento entre entidades patronais, investidores, incorporadores e desenvolvedores urbanos. Para vocês terem ideia, amigos, a Brain tem esse contrato conosco, realiza pesquisa em 31 cidades, tem uma parceria também com a Elo, Associação das Empresas Loteadoras, também parceiro do Secov, também pesquisa 82 municípios no estado de São Paulo, especificamente na área de loteamentos, e também assessora a Câmara Brasileira da Indústria da Construção em Brasília, pesquisando, salvo o melhor juízo, Guilherme, 270
cidades no país. Então, 217. 217. Então, a Brain tem uma visão não somente estadual, mas tem uma visão nacional do mercado imobiliário. Guilherme, com você a apresentação, como temos feito aí, eu disse na abertura, trimestralmente, dos nossos 31 municípios do interior paulista. Boa apresentação, Guilherme. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Fred. Obrigado, Celso. Prazer novamente estar aqui com vocês. Hoje, diretamente do Secov, inclusive. Estou emprestando uma sala do Secov aqui. Estava no evento aqui embaixo. Estou aqui no mezanino, viu, Celso? Emprestando uma sala. Vamos compartilhar aqui já a apresentação, por gentileza. Vocês me avisem se entrar ela corretamente aí. Ok. Ainda não deu tela cheia. Tela cheia, foi? Agora tela cheia. Beleza, vamos lá então. Fico à disposição também, qualquer dúvida, vocês vão enviando que o Fred vai jogando as dúvidas aí para nós. Hoje a gente fala do segundo trimestre. Acho que o Celso embasou muito bem, foi importante, inclusive, trazer, acho que, os dados da capital e do país aí de início, porque a gente pode fazer alguns comparativos aqui com o interior, né? Lembrando que a gente está aí com uma base de 31 municípios mapeados trimestralmente, 100% deles são mapeados trimestralmente. É importante também dizer, gente, como que é feito esse mapeamento. Às vezes as pessoas nos perguntam, né? Esses mapeamentos são formatos híbridos, então a gente desenvolve rede de parcerias com os incorporadores, com as imobiliárias, mas também vai gente de carro lá rodar as cidades, periodicamente. Tem coisa que a gente só acaba pegando, né? Passando em frente ao tapume, por assim dizer. Então, aí a gente também faz coleta em loco aí nessas 31 cidades, rotineiramente, ok? Para que a gente possa ter sempre a ânsia, né? Nos guia de ter o melhor dado possível. A gente divide aí entre as regionais, né? Então, só para ilustrar, RM de São Paulo são compostas aí, naturalmente, pela maior base populacional. São 6 municípios, Sorocaba 3, Campinas, estamos falando da regional aí de 5 municípios mapeados, regional de Bauru, que lançou aí, foi uma das regionais que lançou mais nesse trimestre. Estamos falando de 3 municípios, né? Baixada 4, Grande ABC 5 e assim sucessivamente, tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente reporta e chama atenção, e algo que o Celso falou nos ajuda a justificar isso, né? Essa queda em lançamento de 36%, é realmente um grau de dependência em vários municípios do interior maior do Minha Casa Minha Vida, né? Então, a gente tem aí o Minha Casa Minha Vida sendo protagonista de boa parcela desses municípios no que tange a volume de unidades. Você vê que em VGV a queda é mais sutil, né? Em VGL, que no caso em VGV, em venda, a gente cresceu, inclusive. Então, a gente caiu aí 10 mil unidades lançadas entre o primeiro semestre de 22 e o primeiro semestre de 23, no agregado. Raras as cidades que aumentaram o seu volume de lançamento comparando o primeiro semestre de 22 e o primeiro semestre de 23. Uma delas é a própria região de Campinas, que compreende aqueles 5 municípios que eu falei, que também é uma região que tem um hibridismo de oferta e um mercado de médio alto padrão maior. Então, veja que essas regiões, tanto Jundiaí, muito próxima a São Paulo, que também tem um mercado de médio alto já mais consistente, e a região de Campinas, né, que não precisamos entrar em detalhes do quão consistente só rodar, por exemplo, Cambuí e adjacências, né, para a gente ver como que está o mercado em médio alto padrão em Campinas, né? Então, são as duas regiões que cresceram o volume de oferta. Se a gente olhar segundo TRI contra segundo TRI, aí a gente tem aí já 4 regiões, Baixada andou de lado praticamente, Bauru, a região de Bauru, mas daí compreendendo Araraquara e São Carlos aqui, lançou mais, né? São Carlos lançou bastante aí no segundo TRI, e Campinas basicamente dobrou o volume de lançamentos nesse segundo trimestre, tá? Todas as demais regiões, portanto, reportaram quedas aí consistentes de volume de unidades. E se tem um lado positivo disso é realmente que o mercado se adequou rapidamente, né? A gente viu o mercado lançando volumes às vezes grandes. Vamos olhar, por exemplo, uma Rio Preto, né?
lançando 1.300 e agora lançando 420. Está num patamar aí de estoque, de oferta final, a gente vai ver, já mais equilibrado. Então, tem um lado positivo disso, é que houve um reequilíbrio da oferta final, ampliando possibilidades de lançamentos com maior liquidez ao longo do segundo semestre, né? Os efeitos do novo programa ainda não surtiram efeito nesses dados, surtirão no próximo relatório, né? A partir do próximo. Ao ponto de que a gente chegou ao volume de lançamentos no segundo TRI, né, que foi aí de 7.400 unidades, 36% orientado ao mercado econômico, ao mercado de Minha Casa Minha Vida, contra 64% aos demais padrões. Então, veja no interior, onde a gente sempre teve percentuais em quartis bem mais altos, o volume despencou aí a representatividade do Minha Casa Minha Vida, a despeito desse compasso de espera que se viveu ao longo aí do primeiro semestre para as novas normativas do programa. Veja, por exemplo, Fred, tua região com volume basicamente inexistente dentro do programa. Basicamente inexistente. Onde a gente teve realmente volume consistente foi a região de Bauru, e aí muito por São Carlos, a região de Campinas, né? Que já é bem equilibrado. Veja aqui também o mercado de médio alto em Campinas é realmente consistente, seguido do Grande ABC e Sorocaba, né? Rio Preto, por exemplo, não lançou econômico, Jundiaí não lançou econômico. Então, tivemos regiões que passaram em branco no segundo trimestre quanto ao lançamento de econômicos. Em VGL, ou seja, valor lançado, veja que essa queda é mais sutil. Também o que nos ajuda a justificar que o perfil da oferta que a gente colocou foi muito menor dentro do programa. Os tickets foram mais altos, né? E a gente realmente tem consolidado, se tem um lado positivo disso também, consolidado o mercado de médio e alto padrão em várias dessas regiões do interior. Várias dessas regiões passando, por exemplo, e lançando produtos em preços não vistos até então, né? E já com uma pressão de vendas interessante. Então, foram aí 9,2 bi lançado no primeiro semestre, ante 10,5 no primeiro semestre de 22, uma queda de 13%. Se eu comparar trimestre a trimestre, a queda foi de 7%. Ou seja, houve realmente uma retomada de lançamento aí no segundo tri, no que tange a valor, né? Se a gente analisar, a gente colocaria algo como 20 bilhões aí, no interior em lançamento neste ano. A gente acredita que o segundo semestre tenha um volume de lançamentos maiores, o que já é natural sempre, né? Mas também por conta aí do novo programa, tá? E aí, naturalmente, quando eu falo em VGL, né, o Minha Casa Minha Vida pesa apenas 13% do que foi lançado aí no interior ao longo do segundo tri, tá? A gente tem a Baixada como o maior VGL colocado, foram 1,7 bi colocados no segundo tri, ante 1,1 da RM, né? Então, os tickets médios realmente da Baixada puxam ela e alçam ela ao maior volume, tá? E aí vejam que interessante, né? A gente só lançou 2.664 unidades de Minha Casa Minha Vida no trimestre. Vamos fazer uma conta de padaria aí para 31 cidades, isso vai dar menos de 90 unidades por cidade lançadas no trimestre. É um ultraje isso, né? É um ultraje, mas enfim, a gente está muito crente que no segundo semestre esses padrões... E a gente, não que a gente seja um indicador de antecedente, mas vocês que aí estão na sala, incorporadores, nos procuram antes de lançar, normalmente, né? Para pesquisar produtos. E realmente nos últimos 90 dias, aí o volume de demanda que chega para nós, quanto à ânsia de lançar, colocar novos produtos enquadrados no programa, ou até aí nos subtetos, vamos chamar assim, até os 350, aumentou substancialmente, né? A gente sente aqui na Brain muita gente nos procurando, pensando em produtos desses, né? Ontem mesmo apresentei um estudo aqui em São Paulo para uma empresa que está querendo empreender no interior, tem a possibilidade de colocar mais de 1.000 unidades até 350 mil reais aí, né? Tá pleiteando qual faseamento necessário que vai precisar colocar, tá? Mas vejo que tivemos regiões realmente que lançaram zero.
né? Que lançaram 0 do Minha Casa Minha Vida, ao ponto que chegamos à menor representatividade aí, ok? Em unidades vendidas, então isso aqui é bem interessante, eu quero voltar para vocês olharem aqui, ó. A gente lançou 16 mil unidades, ok? No primeiro semestre. 7.500, vamos arredondar, no segundo tri. Quando a gente vai falar de venda, a gente vendeu 12 mil unidades para um lançamento de 7,5. É claro que a gente sabe que aquilo que mais vende é o produto fresco, é o pão fresco colocado na prateleira, né? É o que já sai realmente com uma velocidade mais alta, os produtos rotineiramente têm saído com seus 30 e poucos por cento vendido, né? Então, a gente chega ao final do semestre aqui, olhando os dados, e passando bem, passando por uma readequação da oferta final, que também não preocupa, tal como não preocupa na capital, que o Celso falou há pouco. Não preocupa no interior, a gente vai chegar já na sequência à oferta final. Mas a gente vendeu em um semestre algo como 24.300 unidades. E aí, Fred, tua região aí cresceu, se a gente comparar a 22, o Vale vendeu mais, 15% a mais do primeiro semestre de 22, e Sorocaba vendeu 22% mais. Não, mas houve queda, sim, houve queda, mas uma queda bem menor do que se comparado à queda de lançamento. Um terço. Queda de lançamentos foi 36, a queda em vendas em unidade foi de 12, né? Sendo que, nominalmente, a gente vendeu mais do que lançou, tá? Então, é natural que houvesse queda de lançamento a despeito dessa queda mais abrupta de lançamento. De venda, teve uma queda mais abrupta de lançamento. Se a gente olhar segundo TRI de 22 contra o segundo TRI de 23, a gente empatou, né? A gente está no mesmo platô aí de escoamento e de vendas olhando o segundo TRI de 22, né? E aí, veja que interessante, houve um consumo mais equilibrado, né? Então, a gente consumiu o pouco estoque que nos resta, a pouca oferta final que nos resta de Minha Casa Minha Vida. A gente consumiu aí 42% do que foi vendido no trimestre foi dentro do programa, ainda que o lançamento tenha sido menor. Isso muito também na RM, né? E na região de Campinas, né? Na região de Campinas como um todo, que pega ali Hortolândia, Sumaré, lembrando, né? Onde concentraram o maior volume de vendas dentro do programa. E aí, quando a gente vê em VGV, aí o negócio já fica positivo, justamente pelo aumento do ticket médio colocado nessa cidade. A gente cresceu 11% no volume de vendas comparando semestre a semestre, tá? Em VGV. Foram 10,6 bi vendidos, sendo que 2,1 está na região de Campinas e também 2,1 está na RM de São Paulo. Região de Campinas e RM, portanto, pegam aí seus 40% mais ou menos do VGV dessas 31 cidades. Tá? De concentração, mas isso também nos ajuda a entender como o mercado de médio alto teve um escoamento interessante ao longo do primeiro semestre no interior, né? Os VGVs vendidos crescendo num patamar já de 2 dígitos aqui. Se eu olhar a variação de segundo TRI contra segundo TRI, o crescimento foi de 30%. Apenas a região de Rio Preto, Piracicaba e o Grande ABC tiveram quedas em valor vendido, em valor, tá? Todas as demais regiões tiveram aumentos aí interessantes. A gente lançou 2.600 unidades, Minha Casa Minha Vida, nas 31 cidades. 2.664. Vendemos 5 mil. Vendemos 5 mil. Mesmo no momento de pré-anúncio do programa, onde o cliente também, se pudesse esperar, estava em compasso de espera. A gente fez uma pesquisa grande, né? Mais de 24 grupos focais aí com a CEBIC, entrevistando só pessoas compradoras que estão comprando ou que já compraram uma unidade no programa, né? Isso foi verbalizado por elas, né? Então, a ânsia, e no bom sentido, né? A ansiedade de que estavam ali, a gente apresentou no ENIC, né? Essa pesquisa, que estavam em momentos antes da anúncio do programa, quanto ao ambiente que fosse mais favorável. Então, também o cliente se tornou, se pudesse esperar,
esperaria. Mas a gente sabe que não é uma compra que aguarda, que uma compra que olha o noticiário, uma compra que, né? É uma compra de necessidade, é uma família se formando, é uma família precisando sair do aluguel, é uma família tendo um filho, né? Ou seja, são ciclos de transição demográfica que não esperam. Então, mesmo com um volume baixo de lançamento, na Casa Minha Vida, a gente vendeu quase o dobro aí, né? Chegamos, portanto, ao final do segundo trimestre com 1.382 empreendimentos com oferta ativa em seu ciclo primário. Ou seja, tem unidade à venda direto do empreendedor, da pessoa jurídica. Tá? Esses 1.300 empreendimentos nas 31 cidades colocaram no mercado, na sua tabela zero, 215 mil unidades, das quais restam à venda 51 mil. Tá? Então, veja que o escoamento da oferta final também não preocupa. A gente tem 51 mil unidades à venda, sendo que a gente vendeu no semestre algo como 25 mil. A gente está falando realmente de um escoamento próximo a um ano. Tá? Ainda muito aceitável, sendo que os níveis de disponibilidade médios estão abaixo de 25%, que também é um indicador que denota uma saudabilidade, aí, por assim dizer, do mercado. Tá? A menor relação, a menor disponibilidade, ou seja, a relação da oferta final pelo que foi lançado, está em Piracicaba, 18%, patamares abaixo de 20%. Se a gente der um zoom na cidade, possivelmente já tem regiões ou tipos de produto onde falta produto. Quando a gente vê patamares abaixo de 20, se eu estou olhando aqui por cima da copa das árvores, né? Se eu der um zoom em algum bairro, alguma tipologia, possivelmente esteja faltando produto. Né? As únicas regiões que estão em patamares acima de 30, que a gente tem que olhar com uma maior cautela, mas que tem uma venda interessante, né? Rio Preto, por exemplo, vendeu 4 mil apartamentos no ano passado, praticamente. Então, ainda que esteja numa disponibilidade um pouco acima de 30, é um mercado líquido, né? E é um mercado que lançou pouco no último trimestre. Então, ajustou a sua oferta final. Acho que tem perspectivas de lançamentos maiores, né? A gente tem clientes aí que estão lançando, inclusive em patamares de preço superiores, não vistos em Rio Preto, 11, 12 mil reais, possivelmente lançando aí agora no segundo semestre volumes maiores. Então, a gente tem que acompanhar um pouco esse nicho aí da cidade, né? Todas as demais regiões, você veja o Grande ABC, tem um volume grande de empreendimentos, é o maior volume de empreendimentos ativos que está no ABC, patamares abaixo de 20. Vendo lançamentos aí, por exemplo, Santo André, há 40, 45 dias atrás, vendendo um produto de médio alto padrão em uma semana e meia. A gente viu isso há 40 dias atrás, 30 dias atrás. Né? Então, com velocidades grandes, e o Celso brincou, se eu conseguiria explicar, eu também não consigo explicar esse fenômeno de como conseguem vender, mas enfim, a gente tem que só comemorar esses fatos, né? Então, os níveis de oferta final não preocupam, isso é muito importante, está muito bem regulado e as disponibilidades estão muito saudáveis, né? Se a gente olhar o ticket médio hoje do interior, um apartamento custa a média de R$450 mil para 64 metros a R$7.100 o metro quadrado. A gente já vê um incremento de preço aí, que quando a gente começou aí as pesquisas estavam em patamares de 5,5, 5, né? A gente tinha cidades até abaixo disso. E a gente realmente, tanto naturalmente pela própria correção do preço, quanto pelo perfil de produto colocado nessas cidades, que tem se tornado uma maior concentração nos produtos de médio e alto padrão, isso fez com que houvesse uma elevação no preço médio. Região de Campinas, por exemplo, a 8 mil. Né? Se a gente olhar só o médio e alto padrão em Campinas, a gente está falando em patamares de 12, 13. Celso, fica à vontade. Eu queria observar uma coisa, porque você, né, Guilherme, que tem o mercado imobiliário aí do interior na mão, e nós acompanhamos muito o mercado através aí da nossa vice-presidência aí do Fred, né? E a maioria dessas cidades, ou eu não vou dizer a maioria, grande parte dessas cidades e região,
já tem produtos acima de R$ 10 mil o metro quadrado. Tá? E outras, né, já estão chegando a 9, 10 mil reais o metro quadrado. Né? Isso aconteceu em São José dos Campos, isso aconteceu em Campinas, isso aconteceu em Jundiaí, na Baixada Santista, então, nem se fale. Ou seja, eu acho que é uma coisa legal para a gente ver, Guilherme, né? O que aconteceu nos últimos anos nessa questão do ticket médio aí e do preço do metro quadrado. Eu tenho a impressão que nós saímos aí de um patamar de menos de R$ 6 mil, ou em torno de R$ 6 mil, e hoje nós estamos aí falando de 7.100, e com produtos muito de padrão bastante elevado nos principais mercados aí dessas 31 cidades. Tá? Perfeito, Celso. Era isso. E o que a gente tem visto, testando novos produtos que estão vindo à praça, a gente tem testado rotineiramente produtos a 11 mil, a 12 mil, em cidades maiores, vamos dizer assim, e isso tem transbordado para cidades médias, né? Então, supor, esse fenômeno chegou antes em Campinas, chegou antes em Sorocaba, começa a transbordar para Jundiaí, começa a transbordar para Piracicaba, para Rio Preto, para, né, cidades de porte de 400, 500 mil habitantes. Então, rotineiramente, a gente tem visto, testei produtos aí, por exemplo, dentro da RM de Campinas, verticais, a Paulínia, 9 mil, 9.500. A gente está testando e está tendo aderência do consumidor. São produtos que estão pré-anunciando uma aderência interessante. Então, Guilherme, Celso, a gente tem observado na nossa região exatamente esse cenário. É interessante que nós tínhamos um preço médio aqui em torno de R$ 4.600, R$ 5 mil. Os preços estão escalando, né? E o alto padrão que é na nossa região hoje está na faixa de 11 a 12. O médio padrão está na faixa de 7 a 8 mil reais. Mas uma coisa que nós observamos também, viu, Guilherme, a sua pesquisa deve também ter observado, foi a questão da elevação do custo dos terrenos. Eles mais que dobraram nesses últimos 2, 3 anos, isso impactou diretamente. Até que quando você vai fazer o estudo de viabilidade do empreendimento, hoje o terreno tem um impacto bastante grande, acrescido a isso os acessórios da prefeitura, como o motor Manderosa, que não é barato em lugar nenhum, é o PGT, que é o Polo Gerador de Tráfego, enfim. Então, nós fomos adicionando custo a esses empreendimentos que não tem como você não escalar o preço e você não viabiliza. Dando um número, aqui a cidade de Jacareí, ao lado de São José dos Campos, onde nós atuamos, hoje, para você colocar um produto de médio padrão de 60, 80 metros quadrados, você não consegue viabilizar por menos de R$ 6 mil, R$ 6.200 o valor de venda. A conta não fecha por conta desses custos que eu acabei de relatar para vocês, mas é bem nessa linha mesmo. Os preços estão sendo escalados dos imóveis, seja ele de baixa, média ou alta renda. É a percepção nossa também como empresário. E isso tem aberto em algumas cidades também novos eixos, né, de adensamento, né? E nesses novos eixos a gente tem visto ofertas imobiliárias qualificadíssimas, criações de ponto, né, o placemaking ali na sua essência. Então você vai para uma Campinas, todo o eixo de Nova Campinas com mudança do plano diretor, todo o eixo da Dom Pedro com todos os pré-anúncios de produtos e master plans verticais, né, de produtos verticais que estão saindo lá, em torno de Iguatemi, por exemplo, já está anunciado. Você vai para Rio Preto, você já vê uma consolidação no entorno do Iguatemi, em termos de produtos imobiliários qualificadíssimos. Você vai para Sorocaba, que estava com uma oferta de médio alto, sempre muito concentrada em Campolim, hoje você já vê o Alto da Boa Vista com uma oferta muito qualificada. Então, há um espraiamento, acho que essa é uma tendência dada ao custo do terreno aí, né, Fred, que você falou. Deixa eu passar aqui das tipologias, mas só para vocês entenderem também por tipologias, né? Um dormitório, 42 vezes 2 dormes, né? Com uma média privativa de 58. Se a gente comparar a capital aí, né? Só um delta bem grande entre um e outro, sobretudo no 2, né? E veja aí, por exemplo, né? Os 4 dormes já ultrapassando preços médios de 10 mil, que a gente acabou de falar, né? Se a gente olhar aqui a oferta lançada e a oferta final por padrão é muito interessante também. Lembrando, especial aqui, como a gente categoriza, especial são produtos majoritariamente compactos, onde o volume de unidades, mais de 50% ou mais, sejam estúdios, dormes ou lofts, né? Até o teto de cada cidade, do teto a 500 mil, de 500 a 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão e meio a 3, acima de 3, tá?
Então, se a gente olhar, por exemplo, da oferta final, a maior concentração percentual hoje de oferta final dentro do programa está na região de Bauru. Teve um lançamento grande, não sei se vocês lembram lá, teve lançamentos consideráveis no último trimestre agora, 57%. Mas a gente também via uma hegemonia maior aqui nessas regiões, né? Uma hegemonia maior nessas regiões. Veja a própria Jundiaí. Ó. Zerado. Zerado, né? Piracicaba, um volume interessante aqui ainda também dentro do programa, né? Rio Preto, por exemplo, a gente já está vendo aí uma consistência maior naquilo que a gente chama de standard, né? Aí no Vale, por exemplo, Fred, já inverteu, né? A gente teve lançamentos grandes aí, por exemplo, agora nesse segmento, São José. Somente vai entrar agora no segundo semestre, né? Foi lançado em julho, agosto, agora, lançamentos grandes nesse padrão dentro de São José, né? E já é o maior mercado do Vale. Lembrando que está São José e Taubaté, né? E em Grande ABC, ó. 70% da oferta está entre o teto e 500 mil, né? E aí, realmente, acima de R$1 milhão, a maior concentração realmente é na Baixada, né? Justamente os produtos de alto e luxo. Campinas ainda você tem um volume considerável, mas veja mesmo em Campinas, o estoque de luxo e super luxo não assusta absurdamente, né? O luxo, que é de 1,5 milhão a 3, realmente tem um volume mais considerável. Acima de 3 é um volume menor, né? Próprio Rio Preto também, um volume muito, muito pequeno, acima de 1 milhão, né? Então, a gente está também equilibrado também no médio alto padrão aí, né? Falando aqui especificamente do recorte de Minha Casa Minha Vida, o ticket médio, hoje reportado, está em 220 mil, a um patamar de 5 mil reais o metro quadrado. Para uma metragem média de 45, né? Então, uma metragem média também bem superior se a gente olhar o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, na capital e outra, em capitais, vamos dizer. A gente consegue colocar metragens médias superiores, né? Acima ainda que a gente já vê, já temos visto a despeito do custo de terreno mesmo no interior, essa redução de metragem, né? Então, a gente vê grandes empresas, inclusive listadas, que atuam no interior, já colocando aqueles produtos aí, as formas deles de 38 metros, etc., no mercado interior, a despeito aí do custo de terreno, né? Se a gente olhar, então, ranquear, tem alguns ranqueamentos, lembrando só, sempre um parênteses aqui, quando eu falo horizontal nesta pesquisa, são incorporações horizontais, ok? Não são loteamentos, que daí é outra base, outra pesquisa, né? RM de São Paulo e Campinas foi onde a gente mais colocou, mas olha o delta entre um e outro, né? Uma participação de quase 25% RM em volume de unidades. Hoje, de oferta final, a RM também, veja que faz sentido, então segue a mesma proporção, não tem nada que, né, que destoe muito. Onde mais se lançou é onde se tem mais oferta final, né? Tudo dentro da sua normalidade. Em VGL, daí a gente já tem a Baixada, né? Tem um valor agregado maior, né? E em Minha Casa Minha Vida, a região de Campinas, né? Lidera aí o volume colocado, são 230 milhões colocados aí no trimestre, ok? Sendo que os tickets médios, olha o ticket médio da Baixada, 740 mil, sendo que o 62% acima da média do interior, que é os 450, que a gente falou há pouco, né? Campinas está com um ticket médio de seus 500, perdão, tá? Junto com Jundiaí. O menor ticket médio, até pelo volume que a gente teve realmente de Minha Casa Minha Vida lançado no segundo TRI, está em Bauru, né? Seguido de Sorocaba. Tá? E metragens médias aqui, né? A menor metragem média é Jundiaí. Ainda que o mercado de econômico inexista hoje em Jundiaí, né? Tem a menor metragem média. Chegamos aí a patamares de 7.100, sendo que a maior precificação por metro quadrado está na Baixada, seguido de Campinas, né? Olha lá o que eu falei, o município que mais lançou no segundo TRI foi São Carlos, 860 dentro da regional Bauru aqui que a gente fala, né? 860 unidades, seguido de Sumaré, 852 está lá na região de Campinas, e Osasco, Campinas, né? Então, os 10 mais aí, a gente tem bastante RM, né? Praticamente os municípios da RM,
Santo André, eu falei há pouco, né, lançou bem, e liderou aí São Carlos com o volume de econômicos lançados, né? Tivemos várias cidades que não passaram em branco aí o volume de lançamento. Tá? Em unidades vendidas, Guarulhos e Sorocaba. Sorocaba vendeu muito bem no segundo tri, foram 1.300 apartamentos vendidos no segundo trimestre em Sorocaba. Sorocaba vendeu mais que Campinas, que é a região de Campinas no segundo tri. Tá? São José vendeu 609. Deixa eu passar aqui em VGV vendido, né? VGV vendido aqui, Santos, Campinas, Guarulhos, Sorocaba. Tá? Santos, dado ao ticket médio, realmente puxa para cima, são 850 milhões vendidos. Né? Seria isso, pessoal. Fico à disposição de vocês. Agradeço novamente a oportunidade aí. Guilherme, excelente, mais uma vez. Descompartilhei a tela aí, só para... Não, Ela aí. continua aí. Ué, tentar compartilhar. Aqui, ó, perdão. Aí, para voltar para todo mundo. Guilherme, excelentes dados. Agora, o que me chama muita atenção tanto São Paulo quanto o interior, nós temos o menor número de lançamentos e o maior número de vendas. Que leitura se faz? Então, numa ponta, nós estamos aquecidos na venda e na outra ponta, nós não estamos aquecidos em lançamentos. Será que esse ato das empresas Celso, hein, Guilherme? O que é? São os recursos? São projetos que estão na gaveta e vai acelerar agora no segundo semestre? Porque também a cidade de São Paulo, como também o interior, que a gente pode observar, nós temos toques de 8 a 12 meses. E, sabidamente, para viabilizar um produto, e aquisição de área, viabilidade financeira, lançamento, produção e chaves, isso aí andando rápido, 2 anos e meio, 3 anos. Então, numa ponta, aquecido, estoque baixo. Na outra ponta, nós, incorporadores, com menos lançamento. Que leitura a gente consegue fazer disso, Celso e Guilherme? Ô, Fred, é que a gente tem a gente esquece as coisas muito rapidamente. Tá? Faz 6 meses atrás a gente não sabia nem o que ia acontecer no governo, porque demorou a montagem do governo, demorou para pegar no breu, demorou, né? Uma taxa de juros durante 12 meses a 13,75. Tudo isso deu vamos dizer, o aumento do custo do financiamento imobiliário, né? Vamos esquecer dia 8 de janeiro, quer dizer, houve a invasão do Capitólio, né, no dia 8 de janeiro, né? Tudo isso aconteceu no primeiro semestre agora. Esse é o resultado do primeiro semestre. Agora, eu não tenho dúvida que se você fizer uma radiografia hoje dos índices de confiança, eles são melhores do que eram lá em janeiro, fevereiro, março, abril, né? Agora nós já temos um Ministério da Cidade, já temos uma estrutura, Conselho Curador do Fundo de Garantia, que demorou 6 meses para se reunir, já se reúne mensalmente, amanhã mesmo tem reunião do Conselho Curador do Fundo de Garantia. Então, eu acho que motivos não faltaram, Fred, motivos não faltaram. Né? Mas eu acredito muito, agora eu vou falar um pouco em termos do nosso indicador nacional, que também vamos ficar muito próximo do que aconteceu em 2022. Tá? Né? Vamos ficar muito próximo. O melhor ano do mercado de financiamento imobiliário foi o ano de 2021. O melhor ano do mercado imobiliário foi 2022. E provavelmente a gente tenha um ano de 2023 muito parecido. Agora, você, enquanto empresário, né, saindo um pouco do boné institucional, você sabe o que aconteceu nesses 6 primeiros meses. Né? É muito difícil se tomar decisão. Ainda mais você tomar uma decisão que você vai conviver com ela nos próximos 4, 5, 6 anos, né? Até receber a última parcela da última venda da SPE. Tudo. Eu acho que nós estamos... Para mim, está normal o mercado. Para mim, está normal.
E uma coisa que o Guilherme falou, nos últimos 60 dias aumentou muito a procura por pesquisa, né? O que demonstra que aumentou muito o interesse do empresariado em lançar. Guilherme. Resumindo, foi a tempestade perfeita, né? Foi isso mesmo. Então, foi o compasso de espera do programa, foi a mudança do governo, foi 8 de janeiro, foi a Selic, ou seja, tudo impulsionou para que a gente não impulsionasse o mercado nesses primeiros meses, mas eu acho que a gente virou uma chave, né? A gente virou uma chave nesse segundo semestre aí e nos parece que isso deve retomar. Acho que seguramente o próximo relatório, os números terão maior relevância em volume de lançamento. Ótimo, Guilherme. Mas pode ocorrer, Fred, eu concordo contigo que, ainda que seja justificável, né, tudo que houve esse ato, mas concordo contigo que isso pode surtir algum efeito em algum momento, dada alguns municípios com uma morosidade maior de aprovação, etc. Porque eu falei que, por exemplo, a despeito de Piracicaba ali, né, se a gente dá um zoom em Piracicaba, uma cidade do tamanho de Piracicaba com 1.300 apartamentos, em alguma região, algum tipo de produto em algum momento pode faltar, né? Então, isso talvez comece a aparecer em algumas realidades. Então, tem uma questão, foi formulada aí na sua questão, do Edson, a baixa taxa de distrato tem relação com o Airbnb, que trouxe uma alternativa de receita aos compradores? A baixa taxa de distratos tem uma relação com o Airbnb? Você vê alguma associação? O Fred, até pode ter, nós não temos essa sensibilidade, até pode ter, né? Mas aí nós estamos falando muito de imóveis específicos, imóvel estúdio, imóvel de um dormitório, né? Pode ter, mas não sei se incide também, né? Não sei se incide porque a gente está falando da planta, né? Isso aí é uma perspectiva futura de remuneração que ele vai ter, né? Não, a pergunta é a seguinte: se o baixo nível de distrato tem a ver também com a evolução do Airbnb, né? Das pessoas receberem o imóvel e já colocar para locação. Olha, Fred, pode ter, mas continuo dizendo, para mim, o baixo distrato tem dois motivos. Um motivo, a lei, né? Que a lei é muito mais penaliza muito mais quem resolver desistir só por vontade própria, né? Não tiver justificativa para desistir, e muito pela valorização imobiliária. Eu acho que a valorização imobiliária, né, é responsável aí, vamos dizer, por 70% do que nós não temos de distrato. Tá? O Airbnb pode até ajudar, mas nós não temos essa sensibilidade. Ok? Eu acho que os empreendedores também criteriosos aí nas análises de crédito, né? Também tem isso, né? Acho que a criticidade das análises aí, se a gente comparar o último ciclo, aumentou muito, isso ajuda, é um indicador de maior profissionalização do setor e ajuda muito também nessa queda de distratos. O que o Guilherme está falando é o seguinte, né? A originação hoje do crédito, desde a venda lá, desde o compromisso de venda e compra, ela é muito mais criteriosa do que se fazia há 6, 8, 10 anos atrás. Tá? Sem dúvida, sem dúvida. Meus amigos, olha, para nós cumprirmos nosso horário, nós estamos a 10 minutos de terminarmos no horário britânico. Eu não tenho mais questões do chat, mas eu pediria, tanto ao Celso quanto ao Guilherme, vocês têm essa fotografia do momento do mercado imobiliário. Eu pediria para vocês fazerem uma reflexão de qual a leitura que vocês fazem aí para os próximos meses, próximo ano, porque vocês sempre têm uma visão bastante positiva, que é a visão que nós, empresários, temos, que nós estamos sempre acreditando que amanhã ocorrerão coisas positivas, e nós colocamos nossa empresa, ainda mais na indústria da construção civil, que nós trabalhamos um pouco com futurologia. Nós projetamos hoje o que o mercado vai absorver daqui a 3, 4 anos. Eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão para nós fecharmos. Qual a percepção de vocês para o mercado aí para esses próximos meses, no sentido de recursos, de velocidade de venda, de tendências, de funding, enfim, um pouco de tudo isso que a gente debateu aqui. O que vocês poderiam passar de mensagem para os companheiros que estão dividindo essa sala com todos nós aqui? Celso,
Eu sou otimista em relação ao que aconteceu no primeiro semestre. Eu acho que nós vamos ter uma melhoria em números no terceiro trimestre e no quarto trimestre, né? E isso em função, basicamente, de duas coisas. Primeiro, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e o programa Minha Casa Minha Vida, né? Que agora atinge o país inteiro para unidades de até R$ 350 mil. Então, como o mercado imobiliário no país é altamente dependente do programa federal, né, eu acredito que a gente tem uma melhora no segundo semestre em relação ao primeiro. Não conto com nenhuma redução de taxa de juros para esse ano no financiamento imobiliário, mas tenho a expectativa otimista de que isso possa ocorrer a partir do ano que vem, né? Em termos de resultado, tanto para a cidade de São Paulo, quanto nos indicadores nacionais, eu deixo aí para o interior para o Guilherme falar, eu acredito que a gente vai ter um ano muito parecido em número de unidades vendidas e em VGV vendido em 2023 em relação a 2022. Beleza. Eu acho que, falando um pouco de interior, a queda, a gente já falou bastante da queda de lançamentos a despeito do Minha Casa Minha Vida, e isso seguramente represou um volume de lançamentos que eu acredito que virá mercado nos próximos meses, né? Então, se fosse para apostar aqui como será o próximo relatório do terceiro trio, eu apostaria já numa retomada maior de lançamentos. E também, como eu falei, esse tem um lado positivo, eu acho que a gente regulou muito a nossa oferta final nesse primeiro semestre. Então, isso abre possibilidades para que os produtos que entrarão nesse segundo semestre tenham um potencial de liquidez maior, né? Ou uma precificação melhor, ou coisas do tipo. Então, acho que essa redução de lançamentos, com o consumo da oferta final, com o consumo do estoque consistente, a gente vendeu muito mais do que lançou, isso fez com que a gente ajustasse a nossa oferta final e eu acho que isso abre possibilidades para que os produtos tenham um ganho de velocidade em alguns mercados no segundo semestre. Excelente, Celso, excelente, Guilherme. Quero agradecer mais uma vez a participação brilhante de vocês, como sempre. Dizer que nós já temos um encontro com vocês que nos acompanham aqui, já agendado para o dia 12 de dezembro, uma terça-feira, às 10 horas da manhã, via Zoom, onde nós estaremos fazendo a divulgação do terceiro trimestre do ano. E o quarto trimestre nós faremos ainda em data a ser agendada no início de 24. Mas seguiremos com esse modelo, o Celso colaborando conosco, apresentando a pesquisa, dados econômicos e tendências da cidade de São Paulo, e o Guilherme da Brain fazendo a apresentação desses 31 municípios do interior de São Paulo. Então, agradeço enormemente a participação de vocês, nossos convidados, em especial aqueles que estiveram conosco até esse momento nessa sala. Um forte abraço a todos e, mais uma vez, obrigado. Até lá. Um abraço, até mais. Um abraço, um abraço. Gente, obrigado. Obrigado, Alexandre. É isso aí, Alexandre. Obrigado, realmente. Obrigado, gente. Bom dia para Obrigado. vocês.